Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Inquérito policial, em primeiro lugar, é necessário tratar desse inquérito policial conceituando, dizendo a vocês o que é o inquérito policial. Qual o conceito de inquérito policial? Bom, inquérito policial ele é um procedimento administrativo, em primeiro lugar, não é um procedimento judicial. Inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial, objetivo de identificar fontes de prova e colher elementos de informação quanto à autoria e à materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Então, o inquérito policial, em primeiro lugar, ele é um procedimento administrativo. Por isso que a doutrina majoritária afirma que no inquérito policial não há contraditório e ampla defesa. Por isso que eventuais vícios ocorridos no seio do inquérito policial não vão prejudicar eventual ação penal. Como procedimento administrativo, segundo parte e a maior parte da doutrina, vige então, no âmbito do inquérito policial, o sistema inquisitório. Sistema inquisitório, onde não há contraditório na ampla defesa ou, havendo contraditório na ampla defesa, há uma certa mitigação. É isso que ocorre no inquérito policial, via de regra, muito embora existam autores ainda minoritários em sentido contrário, afirmando que o inquérito policial ele não é necessariamente um procedimento unilateral, que é conduzido apenas pela autoridade policial, sem que exista aí qualquer tipo de contraditório na ampla defesa. Isso pode ser observado em algumas circunstâncias na oitiva de testemunhas, na própria oitiva do acusado, do investigado, na verdade, não é acusado ainda, onde nessa circunstância é permitido o acesso do advogado. E nós temos também a súmula vinculante número 11, 11 ou 14, número 11, que trata do acesso do advogado aos autos do inquérito policial. Então, o advogado ele tem direito de acessar os autos do inquérito policial naqueles elementos de prova que já tiverem sido documentados no âmbito daquele procedimento. Então, essa é a primeira característica, a natureza jurídica do inquérito policial, e aí vocês anotem, é um procedimento administrativo, que, via de regra, é regido pelo sistema inquisitório. Esse é o conceito. Então, trouxe um conceito que não é meu, por isso que eu coloquei para vocês, entre aspas, é um conceito muito amplo, que em uma prova eventualmente subjetiva, vocês podem adotar esse conceito com tranquilidade, preenchendo todos esses elementos que compõem o inquérito policial e certamente vocês responderão da maneira correta. Bom, prosseguindo. Quais são as finalidades do inquérito policial? Basicamente duas. Identificar fontes de prova e colher elementos informativos para eventual ação penal. Fontes de prova. Então, o delegado, no curso do inquérito policial, ele vai examinar a possibilidade de existir, naquele contexto, por exemplo, testemunhas que possam servir como prova, como fontes de prova dentro desse contexto, a fim de se buscar a autoria de eventual crime, crime contra determinada vítima. E também colher elementos informativos para eventual ação penal. E aí, nós temos que tomar muito cuidado para diferenciar os elementos informativos e as provas. Eu disse a vocês que, no âmbito do inquérito policial, via de regra, nós não temos o
contraditório e a ampla defesa. Por isso que os elementos de prova ali produzidos não foram produzidos sob o crivo do contraditório. Por isso que esses elementos de prova eles não servem para formar a convicção do magistrado no âmbito da ação penal. O próprio Código de Processo Penal veda essa possibilidade. Claro, o magistrado ele pode utilizar um eventual elemento informativo, desde que ele seja corroborado por uma prova produzida em juízo. Então, aí nós temos essa diferença. Elementos informativos. Eles são colhidos na fase investigatória. Não se observa nessa fase investigatória o contraditório e a ampla defesa. Então, eles não servem de maneira isolada como norte para a condenação do réu. O juiz, então, ele não pode condenar o réu unicamente com base nesses elementos de informação. Há muito tempo, vigorou um entendimento em relação ao tribunal do júri que o juiz ele poderia pronunciar o réu, levá-lo ao julgamento pelo tribunal do júri, tão somente com base em elementos de informação existentes nos autos do inquérito policial. Esse entendimento predominou por muito tempo e, em razão do indúbio próprio societário, na dúvida desse contexto, deveria se deixar o acusado para ser julgado, então, pelos juízes naturais, que são os jurados. No entanto, esse entendimento ele tem sido modificado no âmbito dos tribunais superiores e não vem mais se admitindo essa possibilidade do juiz pronunciar o réu com base única em elementos de informação colhidos no âmbito do inquérito policial. Esse princípio indúbio pro societas ele foi um pouco mitigado pelos tribunais superiores. Claro, vocês que fazem aí a prova para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro devem observar as particularidades do examinador de processo penal, o seu entendimento, e então seguir aquilo que estiver mais adequado a esse caminho. Mas é importante afirmar que os tribunais superiores têm adotado uma postura diversa, distinta, em relação ao que já existia há algum tempo. Bom, se os elementos de informação eles são colhidos na fase investigatória, as provas elas são produzidas na fase inicial, por exemplo, na audiência de instrução e julgamento. E na audiência de instrução e julgamento, quem preside o ato é o juiz, E nesse contexto, há, então, a produção da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nós temos as exceções, as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Provas cautelares são aquelas que são produzidas no âmbito do inquérito policial, mas exatamente por essa necessidade de se produzir a prova em um momento anterior, é que ela é antecipada, de certa forma, para um outro momento processual. Exemplo, a oitiva de uma testemunha que está prestes a morrer, por exemplo, padece de uma doença terminal. Essa testemunha, então, ela será ouvida lá no início do inquérito policial, desde que o juiz assim autorize, havendo requerimento das partes nesse sentido. Então, por isso que é uma exceção a essa prova produzida sob o crivo do contraditório da ampla defesa no âmbito do procedimento criminal. Ela pode, excepcionalmente, ser produzida no âmbito do inquérito policial, desde que autorizada judicialmente. Assim ocorre também com as provas antecipadas e irrepetíveis. Provas irrepetíveis são aquelas onde será oferecido o contraditório diferido. Esse contraditório diferido ele ocorrerá em um momento posterior, porque essa prova ela é irrepetível. Exemplo, um laudo pericial de exame de um cadáver. Não há mais como se repetir aquela prova. Então, depois, claro, a parte poderá questionar a validade daquela prova, questionar, dentro daquele contexto, se ela contribui ou não para exatamente desvencilhar todas aquelas hipóteses do crime que está sob investigação. Então, todas essas três circunstâncias, elas
são exceções, né? E podem, sim, ser produzidas no âmbito do inquérito policial. Se cair na sua prova, você já sabe, né? Tome cuidado com o examinador na prova objetiva, porque ele pode colocar palavras, por exemplo, jamais se produzirão provas no âmbito do inquérito policial. Não, nessas circunstâncias podem sim ser produzidas provas, e elas, por exemplo, as provas cautelares ou antecipadas, elas são produzidas sob o crime contraditório e da ampla defesa, porque o juiz marca um dia para ouvir, por exemplo, uma testemunha, e ali estarão o Ministério Público e a defesa, poderão participar da produção daquela prova. Então é isso, pessoal. Não confundam os elementos informativos ou elementos de informação e as provas, porque eles têm momentos distintos. Os elementos informativos jamais vão servir para a condenação do réu de forma isolada. As provas são produzidas sob o crivo do contraditório da ampla defesa no âmbito do processo criminal. Bom, se eu falei com vocês a respeito da finalidade do inquérito policial, agora nós temos que falar das características. Quais são, então, as características do inquérito policial? Vou aumentar a tela aí para vocês. Primeira característica é um procedimento escrito. E isso está positivado nos artigos 9º e 405 do Código de Processo Penal. Como vocês podem ver aqui, predomina no âmbito do inquérito policial o sistema inquisitório. E essa é uma característica do sistema inquisitório, os procedimentos escritos, em detrimento à oralidade. Nós vamos ver que cada vez mais no âmbito do processo penal a oralidade tem tomado forma, exatamente porque é uma das características do sistema acusatório, a oralidade. Aqui não, no inquérito policial, artigos 9º e 405 do Código de Processo Penal, nós vamos verificar exatamente isso, que predomina essa escrita, né? A necessidade de se formalizar por escrito tudo aquilo que é produzido, né, no âmbito do inquérito policial. Não significa que atualmente, né, o delegado de polícia não possa, por exemplo, colher oitivas e gravá-las, né? Mas predomina essa necessidade que seja um procedimento escrito. Essa é a primeira característica do inquérito policial. A segunda, que é um procedimento dispensável. Isso está no artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Procedimento dispensável porque o titular da ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público, se porventura verificar que já tem em mãos todos os elementos, né, que indiquem a existência de um crime que seria a justa causa para a ação penal, o Ministério Público pode diretamente propor a ação penal. Não necessita desse inquérito policial. Claro que uma investigação bem feita, bem realizada, ela via de regra, e é o que acontece com maior frequência, ela possibilita uma ação penal mais fadada ao sucesso, seja para se condenar ou absolver o réu, né, quando a investigação é bem feita. No entanto, é importante lembrar, artigo 39, parágrafo 5º, esse procedimento de inquérito policial não é necessário, ele é dispensável. Mas eu repito aqui, muitas vezes, na maior parte dos crimes, o promotor vai se valer desse inquérito policial, até mesmo porque o delegado de polícia tem toda a expertise para investigar. O Ministério Público também, segundo já a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, ele tem o poder investigatório. Claro, se ele pode o mais, que é propor a ação penal, ele também poderá promover a investigação. E nós temos visto isso com os GAECos. Os GAECos, eles se constituem, né, como equipes multidisciplinares compostas por promotores, delegados, policiais, que naquela circunstância vão promover a investigação e sem que se trate aí, né, de um procedimento de um inquérito policial, na verdade. Na verdade, delegados não costumam fazer muito parte de GAECos, né, mas Ministério Público com a Polícia Militar.
e aí fazem a investigação, que é conduzida pelo promotor de justiça. Depois, essa investigação feita vai originar aí uma ação penal. Então, segunda característica, inquérito policial é um procedimento dispensável. Terceira característica, ele é sigiloso. Isso se encontra lá no artigo 20 do Código de Processo Penal. Ele é sigiloso, mas como eu já antecipei para vocês, o advogado ele tem amplo acesso aos elementos de prova já documentados no seio do inquérito policial. Então, ele será sigiloso para os terceiros que não estão envolvidos na investigação. No entanto, para o investigado e o seu advogado em especial, esses terão amplo acesso ao inquérito policial naquilo que for de interesse da defesa, desde que já esteja documentado. É importante lembrar, né, exatamente dessa questão de já estar documentado, porque existem diligências em curso. E é claro que essas diligências em curso, por exemplo, uma interceptação telefônica, elas não estarão franqueadas à defesa, porque se a defesa tivesse acesso a essa investigação em curso, isso poderia prejudicar a investigação. Então é muito importante lembrar-se aí dessa necessidade de que o advogado tenha, sim, amplo acesso aos elementos de prova, desde que eles já estejam documentados nos autos de inquérito policial. Que aí, na verdade, né, o sigilo não vai ser extensível, então, à parte investigada e ao seu advogado. A quarta característica do inquérito policial, ele é inquisitorial. Essa característica está lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. E essa característica é muito evidente, né? Por quê? Já disse a vocês, o inquérito policial ele assume aí, várias, digamos, várias características que são íncitas desse sistema inquisitorial. O próprio sigilo, né? A forma escrita em detrimento da forma oral, a mitigação ao contraditório à ampla defesa. Então, ele é, por essência, um procedimento inquisitorial, conduzido por uma autoridade, que é o delegado de polícia. Essa inquisitoriedade, ela recentemente, com o pacote anticrime, foi, de certa forma, excepcionalizada com o artigo 14A, lá do Código de Processo Penal. Porque algumas autoridades investigadas, né, dentro no âmbito do inquérito policial, elas terão direito a um advogado. Né? Isso não é evidente em relação aos demais investigados, mas em relação a essas pessoas que fazem parte dessa força de polícia, conforme consta no artigo 14A. Então, há uma certa mitigação a essa inquisitoriedade do inquérito policial, mas não há que se afirmar que, em relação a esse artigo 14A, que vai vigorar, né, o contraditório à ampla defesa. O que se faz aqui é obrigatoriamente nomear um advogado para essas pessoas que são investigadas, caso elas, digamos, notificadas, que é o termo mais correto, da instauração de inquérito policial, não o façam. Daí, onde houver, será nomeado um defensor público para acompanhar os autos do inquérito policial para essas pessoas. Não seria necessariamente uma exceção ao sistema inquisitorial adotado pelo inquérito policial, necessariamente, mas é algo que, de certa forma, flexibiliza, né, essa característica inquisitória do inquérito policial. Então, lembre-se disso, está lá no artigo 14A, foi trazido aí pelo pacote anticrime. A quinta característica é um procedimento discricionário, né, segundo o artigo 14 do Código de Processo Penal. Discricionário porque imaginemos que a vítima solicite ao delegado de polícia que seja produzido determinado elemento de informação
que seja realizada alguma investigação, há essa solicitação. Essa solicitação, no entanto, pode ser negada pela autoridade policial, caso a autoridade policial venha entender que ela em nada vai contribuir para a apuração daquela infração penal em exame. Agora, há essa discricionariedade em relação ao delegado de polícia, salvo quando houver uma requisição do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 8º da Constituição da República. Se o Ministério Público requisita, então, como titular da ação penal, requisição não é pedido, requisição é uma ordem. Então, essa ordem ela deve ser cumprida pela autoridade policial. Essa é a exceção. Há essa discricionariedade em relação à investigação em si, porque o delegado é que conduz a investigação e ele é que vai saber o que é melhor para se chegar até, por exemplo, a autoria de um fato criminoso. Então, suponhamos que a defesa faça um determinado requerimento, indicando, por exemplo, um suposto autor do crime, para tentar desviar o foco da investigação. O delegado ele pode tranquilamente indeferir aquele requerimento, fundamentadamente, exatamente porque ele é que conduz os autos do inquérito policial. No entanto, como eu disse, nessa circunstância, o Ministério Público, como titular da ação penal, ele requisita ao delegado, ele não solicita. Requisição é uma ordem. Essa ordem, claro, salvo um caso de uma ordem manifestamente legal, é óbvio, salvo raras e excepcionais exceções, o delegado ele deve cumprir, então, aquela requisição do Ministério Público. E por último, pessoal, a sexta e última característica do inquérito policial. Ele é um procedimento indisponível. Então, a partir do momento em que o delegado de polícia instaura os autos de inquérito policial, ele não pode arquivar esses autos de inquérito policial. O inquérito policial ele só pode ser arquivado caso o Ministério Público promova o seu arquivamento. E na sistemática atual, haja vista que ainda encontra-se suspenso o artigo 28 do CPP, o juiz deve homologar essa promoção de arquivamento. Então, o delegado de polícia não pode dispor dos autos do inquérito policial, da investigação. É um procedimento, então, indisponível. Está lá no artigo 17 do Código de Processo Penal. Avançando, eu trouxe para vocês as finalidades, as características do inquérito policial e como esse inquérito policial será instaurado. Bom, aí necessariamente nós vamos ter que observar qual é a ação penal. Se é uma ação penal privada, condicionada à representação, ou uma ação penal incondicionada. Ação penal pública condicionada, incondicionada, ou ação penal privada. Em relação à ação penal privada e à ação penal pública condicionada à representação, o delegado de polícia só vai promover a investigação quando houver requerimento do ofendido. Sim, porque nessas circunstâncias, na ação penal privada, ela é exercida através da queixa-crime. Então, somente a vítima é que terá, nessa circunstância, a titularidade da ação penal. O delegado, então, não pode investigar sem que a vítima peça essa investigação. Da mesma forma, na ação penal pública condicionada à representação. Embora, nessa circunstância, a titularidade da ação penal seja do Ministério Público, a vítima, o ofendido, é que deve instar o Ministério Público a promover a ação, porque se ela não oferece a representação, que é uma condição de procedibilidade da ação penal, então o delegado também não pode promover essa investigação. No caso da ação penal pública incondicionada, que 90% das hipóteses se encontram aqui, nós temos várias formas de instauração do inquérito policial. O primeiro deles, instauração ex officio. Então, o delegado, de ofício, instaura o inquérito policial para averiguar
a prática de determinada infração penal. Ele tem essa obrigação ao se deparar com a informação de que houve a prática de um determinado crime. Então, ele, de ofício, instaura a investigação, instaura o inquérito policial. Pode ocorrer também através da requisição do juiz ou do Ministério Público. Então, o Ministério Público requisita a instauração do inquérito policial para que seja apurado determinado crime. Né? Ao tomar conhecimento da prática de um crime, o Ministério Público, então, requisita ao delegado que promova a sua investigação. Da mesma forma, em relação ao juiz, muito embora isso deva ser evitado, exatamente porque o nosso Código de Processo Penal, principalmente após o pacote anticrime, ele assume uma feição cada vez mais acusatória. E o juiz ele não deve se imiscuir nessa investigação. A requerimento do ofendido ou do seu representante legal, claro, a vítima de um determinado crime, por exemplo, um crime de furto, ela pode solicitar ao delegado que apure a prática daquele crime, seu representante legal, da mesma forma. Uma notícia-crime oferecida por qualquer pessoa, por exemplo, uma pessoa vizinha de outra e ali naquela circunstância se depara com a prática de uma infração penal cometida no âmbito de uma relação doméstica ou familiar contra a mulher. Então, ele noticia, oferece a notícia-crime ao delegado para que ele venha instaurar a ação penal. E ela é incondicionada, o delegado deve apurar se há aquele fato e instaurar essa investigação. E, por último, o auto de prisão em flagrante delito. Quando alguém é preso em flagrante, então, há aí a instauração do inquérito policial, se houver naquela circunstância a prática de um crime. Então, essas são as formas de investigação, de instauração, pessoal. Quando a ação penal for privada ou pública condicionada à representação, o inquérito policial somente será instaurado a requerimento do ofendido. E, quando se tratar de uma ação penal pública incondicionada, nós temos 5 formas, de ofício pelo delegado, mediante requisição do juiz ou do Ministério Público, mediante requerimento do ofendido ou do seu representante legal, através de uma notícia-crime oferecida por qualquer pessoa e mediante um auto de prisão em flagrante delito. E nessa hipótese é quando alguém é preso em flagrante delito pelo cometimento de uma determinada infração penal.